Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre os papéis da Itaúsa, onde recebeu aqui um rebaixamento pelos analistas, em especial os analistas aqui do Banco Santander. Então, basicamente, eles relatam que a ação não está mais tão atrativa por causa do Banco Itaú e também da XP. Então, antes de comentar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal ele cresce dia após dia. Então já somos aí 647 inscritos. No canal a gente vai comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como também acompanhar a carteira do canal e o crescimento patrimonial rumo aqui à liberdade financeira. Então, liberdade financeira sendo alcançada aqui entre 15 a 20 anos, ou seja, no médio a longo prazo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, basicamente, aqui os analistas do Banco Santander avaliaram o cenário aqui macroeconômico e eles preveem, então, uma queda nos lucros do Banco Itaú e fizeram, então, a recomendação de manutenção dos papéis aqui da Itaúsa. Então, eles destacam aqui que o novo preço-alvo aqui para 2023 é de R$ 10 contra R$ 13 ao fim aqui de 2022, em seu relatório que foi publicado aqui dia 19, em uma segunda-feira. Então, nessa atualização da tese de investimentos da Itaúsa, é uma das diversas mudanças que o Santander realizou entre as instituições financeiras não bancárias. E outro ponto interessante é que eles rebaixam aqui os papéis da Itaúsa justamente por causa aqui de que eles apresentaram cortes aqui de recomendação do Banco Itaú e também para antecipando aqui cenários aqui mais desafiadores para os bancos em 2023. E esse cenário desafiador aqui para os bancos em 2023 serve também para o Banco Santander, que a gente já observa o mercado batendo muito forte em Banco Bradesco e em Banco Santander e provavelmente vai bater um pouco em Banco do Brasil e Banco Itaú, porém todos esses resultados, essa baixa nos seus resultados dos bancões, acredito ser que sejam pontuais. Então, o mercado deve bater sim nesses papéis dos grandes bancos, principalmente Banco Bradesco e Banco Santander, e levemente aqui, acredito eu, em Banco Itaú e Banco do Brasil. Então, prevendo isso, o que os analistas veem é que recomendo aqui manutenção do papel ou venda, sendo que seria o melhor cenário para você comprar. Então, basicamente é isso, compre aos sons de canhões. Enquanto eles recomendam manutenção ou venda do papel, você provavelmente está num ciclo de melhor cenário para você comprar um ativo. Por que isso acontece? Porque fundos eles buscam aqui rentabilidade. Então eles procuram aqui rentabilizar a carteira dos seus clientes. Então eles vão procurar aqui um ativo que esteja em um cenário de apreciação. E como o cenário agora é de depreciação do papel da Itaúsa, eles recomendam venda desse papel, sendo que provavelmente é um dos melhores pontos aqui para você adquirir o papel neste momento e montar uma posição relevante dentro da sua carteira. Então, basicamente é especulação o que esses analistas fazem. Então eles querem aqui pegar carona em uma subida de um determinado papel e quando eles veem um risco atrelado a uma possível crise, eles vendem o papel e começam aqui a derrubar até o preço desses papéis por meramente especulação, porque eles acumulam uma grande quantidade aqui de volume dessas ações e quando eles vendem, o papel despenca meramente por especulação de venda do papel, mas um cenário aqui desafiador dentro da empresa. Então o papel ele cai absurdamente muito mais do que o devido, como está acontecendo então com os papéis do Banco Bradesco, por exemplo. Então, continuando aqui lendo a matéria, rebaixado aqui a Itaúsa, ocorre após a instituição cortar a recomendação aqui do Itaú para manutenção e antecipando aqui um cenário mais desafiador para os bancos de 2023. O corte também chegou para a XP e acabou aqui influenciando a atualização da tese das hold para baixo. E olhando aqui as cotações da hold, a gente observa que nos últimos 5 anos a gente não tem um bom ponto aqui de compra desse papel ou um ponto aqui de entrada do papel. Então, a gente só observou bons pontos de entrada de preços, no caso, só no auge da pandemia. Então, novamente, a gente observa esse bom cenário aqui para comprar papéis da Itaúsa. E se a gente observar, só em 2017, que foi observado um cenário tão interessante aqui para comprar papéis da Itaúsa. Então, a gente está falando aí, nos últimos 5, 7 anos aí, é que a gente observou um cenário tão interessante de compra e ponto de entrada do papel. E quando o papel estava a R$ 12, R$ 13, aí as casas de análise estavam indicando compra do papel para pegar uma possível subida. Mas o que aconteceu? Queda aqui na pandemia e depois recomendaram manutenção ou venda do papel. E o que aconteceu? Quem vendeu provavelmente ficou no vermelho. E mais uma vez, quando voltou aos patamares de R$ 12, recomendou venda e agora estão recomendando
recomendou compra do papel e agora estão recomendando venda quando está na casa dos R$8 e é o melhor cenário para você montar a posição. Realmente não dá para entender. Então quem é hold que visa o longo prazo, você tem que analisar os melhores cenários de compra, porque são esses pontos de entrada que irão apreciar muito bem o seu patrimônio e irão ali te remunerar muito bem também com os resultados da empresa através dos dividendos. Então, se avaliarmos alguns pontos aqui fundamentalistas, o que a gente vai observar é que o dividendo yield pago nos últimos 12 meses foi de 5,83%. Então, o dividendo aqui até interessante se observarmos que eles pagam aqui um payout de 25%, um payout mínimo sendo pago para os seus acionistas e ainda assim chegam aos patamares de quase 6% de dividendo yield. Preço sobre seu valor patrimonial de 1,13 vezes. Significa que você está pagando 0,13 vezes mais caro em relação ao valor patrimonial da hold. E outro ponto interessante é que você está pagando 5,53 vezes o preço atual da ação em relação aos seus lucros. Então você está pagando 5,5 vezes acima dos lucros que a hold possui. E aí, basicamente, em termos práticos, isso significa que em até 5 anos e alguns meses você obtém o seu retorno investido na empresa. Então, tudo isso indica aqui que o papel ele pode estar barato ou não, e tudo vai depender aqui de um cálculo de valuation e também da média do quanto o mercado está disposto a negociar os papéis dessa hold. Então, última valorização aqui nos últimos 12 meses de 7,39%, o que isso significa absolutamente nada. Então, o que a gente importa para nós é uma apreciação no médio a longo prazo, ou seja, estamos falando de 10 a 20 anos. E aqui a gente vai observar é que, na média, o mercado esteve disposto a negociar o preço sobre seus lucros em 9,14 vezes e neste momento está sendo negociado a 5,5 vezes os preços sobre seus lucros. Então, olhe a diferença aqui que está tendo nos preços do papel, sendo que nunca no seu histórico nos últimos 10 anos foi observado um preço sobre seus lucros tão atrativo como neste momento. Então, realmente, o papel pode estar muito barato nesses preços. Outro indicador que a gente vai observar é a média do quanto o mercado esteve disposto a pagar pelo seu valor patrimonial, que é de 1,61 vezes. E, neste momento, sendo negociado a 1,13 vezes e também no seu histórico dos últimos 10 anos, o mercado nunca pagou esses preços pelo seu valor patrimonial, o que pode indicar que o papel esteja muito barato. Lembrando que o papel já pagou aqui em 2019 2,2 vezes o seu valor patrimonial e nem na crise de 2015, onde pagou as mínimas de 1,17 vezes, não está tão atrativo como está neste momento. Então realmente mostra o quanto o papel está barato neste momento. E aí a gente vai observar alguns outros detalhes, como por exemplo, um dividendo yield médio nos últimos 5 anos de 8,87% e neste momento de 5,83%, relembrando aqui que tem um payout mínimo de 25%. Então imagine o cenário em que eles aumentem esse payout para 40%, 50% e quem sabe até 80%, como já houve em anos anteriores. Então provavelmente nesses preços você terá um dividendo yield aqui acima até de 15%, caso eles aumentem o payout para 80%. Então realmente quem está comprando nesses preços está fazendo provavelmente um bom negócio. E quando a gente observa aqui alguns indicadores, como por exemplo o lucro, você observa que possui lucros recorrentes nos últimos 10 anos. E além de serem recorrentes, você observa que eles são crescentes se traçarmos aqui uma linha reta. O que a gente vai observar é que existe sim oscilações nos seus lucros, como por exemplo aconteceu uma estagnação de 2015 a 2017 nos seus lucros, porém a gente vê uma recuperação muito forte e novamente crises aqui e isso aqui é normal, acontece, porém uma empresa boa ela sempre vai continuar sendo rentável, ou seja, apresentando lucros e buscando sempre crescer os seus lucros dentro do longo dos anos. Então, sempre no médio a longo prazo as empresas vão apresentar lucros crescentes e recorrentes. Então, Itaúsa passa neste segmento. Outro ponto que a gente vai observar é que cotações aqui versus lucros líquidos, a gente vai observar enquanto as cotações despencam desde 2019 e praticamente estagnadas aqui entre 2021 até 2023, a gente observa que os lucros aqui vêm se recuperando muito forte, apresentando acima de 15 bilhões de lucro. E as cotações um pouco acima de R$8, precificando como se a hold estivesse lucrando entre 7 ou 8 bilhões de reais. Então realmente há um alargamento aqui muito forte entre cotações versus lucro e a gente sabe que cotações elas vão seguir resultados no médio a longo prazo. Então, balanço forte aí apresentado pelo Itaú no trimestre passado de 7 bilhões de reais de lucro líquido. Provavelmente neste quarto tri
de 2022, será anunciado aí um balanço eu prevejo entre 6,5 a 7 bilhões de reais. Então, novamente um balanço forte do Banco Itaú, que é a sua maior exposição dentro da holding. E basicamente aqui vai manter os seus lucros acima até de 15, chegando aos patamares de 16 bilhões, enquanto as cotações precificam como se estivesse lucrando 7 bi. Então realmente esse indicador também mostra o quanto o papel está atrativo nesses preços. Outro ponto interessante que a gente vai observar, crescimento patrimonial. Então a evolução do patrimônio da Itaúsa nos últimos 10 anos, a gente observa que ela cresce ano após ano. Então não tem nada mais interessante do que você investir em uma empresa que ela cresce seu valor patrimonial durante o tempo, ou seja, ao longo dos anos. Então você investe aqui com a certeza que a gestão da empresa é muito boa ao ponto de apreciar o seu valor patrimonial. Consequentemente, quando você aproveita uns preços tão atrativos como está neste momento, você está observando que está adquirindo um bom papel que se aprecia muito bem no longo prazo a um bom preço e que provavelmente vai te dar bons retornos lá na frente. E quando a gente passa aqui para os resultados através do seu informe, esse é o último informe aqui disponibilizado pela Itaúsa, que é do primeiro semestre de 2022, a gente vai observar alguns pontos interessantes. Então, para começar, a gente já observa aqui que está desatualizada a questão da inflação. A inflação no ano de 2022 fechou nos patamares de 5,9% e aqui no informe destacam 10,7%, porém aqui está desatualizado porque são resultados até julho de 2022. A taxa Selic praticamente aqui ficou congelada e é a atual, 13,75%. E aqui a gente descendo, a gente vai observar alguns destaques. O primeiro destaque interessante é que o lucro líquido aqui recorrente apresentado pela Itaúsa foi de 6,8 bilhões de reais no primeiro semestre de 2022 e se compararmos com o primeiro semestre de 2021, foi um crescimento de 29%. Outro ponto interessante de ser avaliado é que o seu patrimônio líquido chegou aos patamares de 67,5 bilhões de reais. E se a gente for observar, o valor de mercado dos ativos é de 96,3 bilhões de reais e observando aqui uma rentabilidade de 20,5% ao ano e um crescimento de 1 pontos percentuais se compararmos com o primeiro semestre de 2021. Então, rentabilidade aqui do operacional muito boa sendo realizada pela holding. E aqui a gente vai observar alguns destaques sobre rentabilidade. E eles destacam que superaram aqui o Ibovespa. Então, primeiro ponto, nunca fique preso ao Ibovespa. Se o Ibovespa cai 20%, sobe 20%, não significa absolutamente nada para você. Por quê? Porque você não investe no Ibovespa, você investe em empresa. Então, consequentemente, você vai ter resultados diferentes do Ibovespa. Então, se você observar que a Itaúsa teve uma queda no primeiro semestre de 2022 de 4,1% e o Ibovespa de 6%. No acumulado de 2022, até o momento do informe desse vídeo, ou seja, até julho, uma rentabilidade de 8,6% e o Ibovespa apresentou 7,6%. E aqui, em 10 anos, a gente observa que a Itaúsa entregou 203,3% e o Ibovespa apenas 81,3%. O que isso significa no curto prazo, ou seja, primeiro semestre de 2022 e acumulado de 2022, absolutamente nada. Então, lembre-se que sempre no curto prazo, rentabilidade não interessa para um investidor de longo prazo. O que interessa mesmo são resultados aqui daqui 10 anos. Então, você observa que você comprando a bons preços, no longo prazo, você vai ter uma boa apreciação e vai bater tranquilamente inflação e o índice Ibovespa e você vai conseguir construir um patrimônio significativo que te traga bons retornos. Se a gente for observar então aqui, a Itaúsa eles destacam aqui um exagero que não reflete aqui os fundamentos da empresa, onde eles possuem um valor dos ativos aqui de 96,3 bilhões de reais e há um desconto aqui em comparação ao valor do mercado da Itaúsa de 23,6%, onde está sendo cotado a 73,6 bilhões de reais. Então, qualquer cálculo de valuation que você realizar e encontrar uma margem de segurança, pode ter certeza que no mínimo você vai estar pagando 23,6% a menos do que você deveria. Então, você vai estar adquirindo aqui um papel muito bom e barato. Partindo para os seus resultados, a gente vai observar que no primeiro semestre de 2022 obtiveram um lucro aqui de 6,8 bilhões de reais. Se compararmos então com o primeiro semestre de 2021, a gente teve aqui um crescimento de 29%, onde foi reportado 5,2 bilhões de reais. Então, um crescimento muito forte aí nos balanços dos resultados da Itaúsa. E se a gente observar aqui, praticamente aqui uma venda da evolução dos resultados próprios, basicamente foi realizado através da venda aqui da XP em março de 2022 de 1,1 bilhões de reais. Então foi realizado aqui resultados próprios até o primeiro semestre de 2022, através dessa venda, um acumulado de 895 milhões de reais, descontando aqui despesas, tanto tributárias quanto despesa administrativa e outras despesas reportadas.
Partindo para outro cenário, a gente vai observar a questão de investimentos e também da questão da gestão de liquidez. Então, o que a gente vai observar aqui é que o portfólio da empresa, ela dá uma alta capacidade de liquidez e desalavancagem. Então, o que a gente vai observar é que, ainda assim, com essa diversificação realizada pela Itaúsa, temos aqui uma exposição muito forte em 82% em Banco Itaú. Então, eles estão diversificando aqui por necessidade? É claro que não. Eles estão diversificando por estarem aqui querendo melhores resultados e procurando melhores oportunidades no mercado. Então, você que acha que eu tenho 60% em exposição em Banco Bradesco, olha a Itaúsa, que possui bilhões e bilhões de reais, exposta apenas a Banco Itaú, 82% do seu patrimônio. Então vejam que isso aqui mostra, mais uma vez, que diversificação não é uma necessidade, mas é uma consequência das oportunidades que surgem dentro do mercado. Então 82% aqui de exposição em Banco Itaú, e a gente observa que ainda assim há uma exposição de 6%, a segunda maior exposição aqui de ativos na XP, onde eles consideram um ativo não estratégico e pretendem então se desfazer e, consequentemente, esse ativo aqui, essa posição, melhor dizendo, vai diluir no longo prazo e aumentar aqui as outras posições nas demais empresas. Então, dívida bruta aí, total de 8,1 bilhões de reais, uma dívida bastante confortável se compararmos aqui a 96,3 bilhões aqui de patrimônio. Então, basicamente não significa absolutamente nada, que é justamente o que eles destacam aqui nesse próximo slide. Perfil aqui adequado de endividamento, onde eles possuem aqui um total de 11,6 bilhões de reais, com endividamento aqui médio para ser pago, honrar suas dívidas em 4,5 anos, atrelado aqui a um CDI mais de 1,43% ao ano. Então, muito confortável aqui as despesas em relação ao seu valor patrimonial e sua capacidade de investimentos e honrar suas despesas. Distribuição de proventos, interessante na nossa estratégia de investimento, um payout mínimo aqui de 25%. Então imagine você estar adquirindo nesses preços que está já distribuindo quase 6% de dividendo yield, com uma mínima aqui de payout de 25%. Então você geralmente investe em empresa que possui um payout de 40%, 60%, para adquirir 6% de dividendo yield, e você já consegue isso dentro da Itaúsa apenas com uma divisão aqui, uma distribuição de 25% dos seus lucros. Agora imagine um cenário em que a Itaúsa aumente esse payout para 40%, 60% e quem sabe até 80%, você deverá a esses preços conseguir um dividendo yield de 15% e até acima de 15%, caso anuncie esse aumento no seu payout de até 80%. Então realmente papéis aqui muito atrativos nesses preços. E será que isso é possível? Sim, porque já aconteceu no passado, em 2017 a 2019, foi pago aí 83% na média de payout e o Banco Itaú distribuiu até 90%. Em 2009 a 2016, foi pago aqui na média 37% de payout e o Banco Itaú distribuiu 44%, e até o momento, de 2020 até o momento de 2023, payout mínimo de 25%, tanto para o Banco Itaú quanto para a Itaúsa. Então, é esperar bons resultados e boas distribuições de dividendos. O que a gente vai observar agora é a questão da alocação de capital no seu portfólio. E o que veremos aqui é que houve essa aquisição dessa nova empresa, que eu particularmente não gosto do setor. Então o perfil aqui da empresa é uma das maiores players aqui de serviços de infraestrutura e mobilidade na América Latina, rodoviárias, aeroportos, transporte de passageiros. Não gosto do setor, não considero aqui uma boa aquisição. E eles desembolsaram então aqui 2,9 bilhões de reais para adquirir 10,3% da empresa, o que faz parte da estratégia aqui de se expor a um mercado internacional. E a tese de investimento é a relação de risco com retorno atrativo, com potencial de crescimento e impacto positivo para a sociedade. Não considero aqui uma boa aquisição, porém um investimento dentro aqui da sua carteira e mais uma empresa atrelada. Outro ponto interessante, Alpargatas. Então aumentou sua posição na Alpargatas, aqui um investimento de quase 800 milhões de reais, onde a sua posição agora chegou aos patamares de 29,6%. Então, a Alpargatas reportou, em comparação ao segundo trimestre de 2021, um aumento de 84% das suas receitas líquidas e um aumento de 103% em aquisição de novos clientes. Então, realmente, vem dando bastante resultados positivos aqui para a Itaúsa, a Alpargatas. E a gente vai observar a alienação em 2022 da XP, de 3,4% do capital, o que dá um total aqui de 2,4 bilhões de reais, que foi aqui então transferido para aumentar sua posição na Alpargatas. Então, ativo aqui não estratégico dentro da carteira da holding. Então, a XP não é um ativo estratégico e eles irão continuar vendendo e diluir ainda mais aqui sua posição, pois não veio aqui estratégico como manter esse ativo dentro da sua carteira. E aqui a gente vai observar outro ponto interessante e
vou mostrar aqui brevemente para vocês a planilha que vai mostrar o valor intrínseco da empresa. E aqui a gente vai observar o valor intrínseco já descontado os 10%, a gente observa um valor intrínseco total de R$ 11,39. Se compararmos com as cotações atuais de R$ 8,25, estamos falando aqui de a margem de segurança de 38%. E, segundo minha estratégia, que mostra que eu devo investir apenas em ativos que apresentem 30% de margem de segurança no mínimo, a gente observa que a Itaúsa se qualifica nesse critério, desde que a empresa seja aqui uma empresa de um setor perene, que paga bons dividendos, que tenha lucros crescentes e recorrentes. Então, por que eu não estou investindo em Itaúsa neste momento? Porque existe oportunidades mais interessantes no mercado, segundo a minha estratégia, como por exemplo, Banco Bradesco, que possui uma margem de segurança aqui de 72%. Então, realmente, existe ativos mais interessantes neste momento, mas você observa que caso haja apreciação dos papéis do Banco Bradesco e depreciação aqui dos papéis da Itaúsa, começa então a margem de segurança aqui para a Itaúsa aumentar para 40%, 50%, quem sabe até 70%, e aí mostra-se uma excelente oportunidade de entrar no papel e vou estar adquirindo esse papel com toda certeza caso isso ocorra. Então fica aqui no meu radar, a Itaúsa está no meu radar, porque nesses preços já está muito atrativo e caso esses preços caiam ainda mais para, quem sabe, R$ 7,00, R$ 6,50, vai ficar muito interessante e vai ficar irresistível aqui para ficar de fora. Então, depende muito dos balanços que irá apresentar tanto a XP como também o Itaú e, dependendo dos seus estados, deverá impactar significativamente aqui a Itaúsa, seja negativamente ou positivamente. Então era isso, pessoal, um vídeo um pouco longo, mas necessário para entendermos melhor o que está acontecendo com a Itaúsa e, e como lidar com essa situação e tomar a melhor decisão. Então era isso, pessoal, compartilhe o vídeo com amigos e familiares, se inscreva no canal, deixa aquele like, ajuda bastante a gente e até a próxima.